Então, nesse vídeo, trago uma aula sobre radiciação de números complexos na forma trigonométrica. Sendo z igual a mais bi, um número complexo na forma algébrica, suas enésimas raízes, isto é, as enésimas raízes de z, serão calculadas da seguinte maneira. Inicialmente, transformamos o número complexo que estará na forma algébrica para a forma trigonométrica. Segundo, use a fórmula WK igual a raiz enésima do módulo multiplicado pelo cosseno mais seno do argumento θ mais 360 graus vezes K dividido por N. Essa fórmula é conhecida como segunda fórmula de Moivre, onde a primeira é a da potenciação. Observação. Durante a resolução dos exercícios, utilizaremos a notação WK para as raízes, considerando que K varia de 0 até n-1. Por exemplo, se a gente for calcular uma raiz cúbica, né, de um número complexo, esse K ele vai variar de 0 até 2. Se for uma raiz quadrada, esse K aqui ele vai variar de 0 até 1. Se for uma raiz quarta, ele vai variar de 0 até 3. E só vamos entender isso através de exemplos, tá? Professor, por que o senhor não falou sobre a outra fórmula? Esta fórmula é quando eu quero trabalhar em radianos. Essa é quando eu quero trabalhar em graus. Uma vez que todo número complexo vai aparecer na forma algébrica e temos que dar a resposta na forma trigonométrica, depois de usar essas fórmulas, uma dessas, eu prefiro usar a que o argumento está em graus, tá? Então, exemplos. Determine as raízes quadradas de 2 menos 2 raiz de 3i. A primeira coisa que precisamos fazer é determinar o módulo deste número complexo. Então, se este número complexo é dado por 2 menos 2 raiz de 3i, então, para calcularmos o módulo, usaremos a fórmula raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. O a aqui é a parte real, o b é a parte imaginária. Então, o módulo será dado pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Não se esqueça que o i não entra no cálculo, ele só serve para determinarmos aí qual que é a parte imaginária. Então, o módulo será a raiz quadrada de 4 mais 4 vezes 3. Porque 2 ao quadrado aqui ó, dá 4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3. E 4 vezes 3 mais 4 dá 16. Então, ficou 4 mais 12. Então, o módulo é igual a raiz quadrada de 16. Por fim, o módulo deste número complexo é igual a 4. Não se esqueça, né, cuidado aí para não cancelar esse 2 com a raiz, porque aqui dentro tem uma soma, tá? Não podemos fazer isso. E depois que calculamos aí o módulo, né, precisamos determinar o cosseno e o seno. O cosseno é dado pela parte real dividida pelo módulo. Como a parte real é 2 e o módulo é 4, teremos 2 sobre 4. E 2 sobre 4 simplificando dá meio. O seno é dado pela parte imaginária dividida pelo módulo, isto é, se o b aqui é a parte imaginária e é menos 2 raiz de 3, devemos dividir menos 2 raiz de 3 por 4, onde 4 é o módulo. Simplificando o 2 com 4 ambos por 2, teremos menos raiz de 3 sobre 2. Se a parte real aqui ela é positiva e a imaginária é negativa, significa que o número complexo está no quarto quadrante. E se procurarmos esses valores aí no quarto quadrante, teremos o ângulo aí de 300 graus. Então, θ é 300 graus. Então, se o número complexo é dado por módulo, né, multiplicado pelo cosseno mais o seno de θ, significa então que o número complexo z
é dado por 4 é o módulo, multiplicado pelo cosseno mais viceno do argumento. Então, até aqui, o que eu fiz? A única coisa que eu fiz foi transformar esse número na forma trigonométrica. Eu não calculei nenhuma raiz ainda. Então, para determinar a primeira raiz, vamos usar a segunda fórmula de Moivre, tá? Não se esqueça aqui, ó, que o índice, né, a gente chama de n, então ele vai ser o índice do radical. Ele vai dividir esta soma, tá? Se for uma raiz quadrada, significa que o n é 2. E não se esqueça, né, que o k ele varia de 0 até n-1, onde n é o índice do radical. Então, como vamos calcular duas raízes, devemos calcular a primeira substituindo o k por 0 e o n por 2. Professor, de onde o senhor tirou isso? Se é a primeira raiz, sempre, tá? Vamos substituir nessa fórmula aqui o k por 0. E de onde eu tirei esse n igual a 2? Se é uma raiz quadrada, significa que o índice do radical é 2. Então vai ficar a W0 igual a raiz quadrada do módulo. O módulo aqui, ó, é 4, multiplicado por cis. Aí eu abri um colchete, o θ, esse 300, mais 360, sempre, tá? Professor, de onde é esse 360? Esse 360 é da fórmula, que quer dizer que as raízes estão em uma circunferência trigonométrica e ela tem 360 graus. Este k, já disse aqui que é 0, dividido pelo n, que é o índice do radical, que é 2, tá? Então, a primeira raiz quadrada sempre vamos chamar de W0, tá? Sempre a primeira raiz será W0. Como a raiz quadrada de 4 é 2, então fica 2 vezes cis. De quem? Ó? Resolvo aqui, ó, primeiro a multiplicação, para depois somar com 300. Então, 360 graus vezes 0 dá 0, somado com 300 dá 300, dividido por 2. Então, a primeira raiz quadrada chamada de W0 é igual a 2 que multiplica cosseno mais seno de 150 graus. Quando eu cheguei aqui, ó, o que eu devo fazer? Escrever a forma completa de um número complexo, isto é, W0 é igual a 2, que vai multiplicar a cosseno de 150 graus mais o seno de 150 graus. Esta aqui é só a fórmula simplificada. Depois que eu escrevi a forma completa, devemos substituir o cosseno e o seno de 150 graus e depois multiplicar por 2. Então, W0 é igual a 2, que multiplica o cosseno de 150 graus, de acordo com o que foi estudado no segundo ensino médio, no começo do primeiro bimestre, ele será o menos raiz de 3 sobre 2, e o seno ele é positivo, né, porque o 150 graus está no segundo quadrante, e eu sempre falei assim, olha, se o cosseno deu raiz de 3 sobre 2, o seno só pode dar meio. Como está no segundo quadrante, o seno ele é positivo e o seno é igual a mais meio. I, tá? Porque refere-se à parte imaginária. Agora aqui, ó, então significa que a primeira raiz quadrada deste número complexo é igual a, se fizermos aqui a distributiva, o que vai acontecer? Esse 2 vai multiplicar a raiz de 3 e vai dividir por 2. Então, no final, só vai sobrar menos raiz de 3. Depois, se esse 2 multiplicar 1, dá 2. Quando dividido aqui por 2, vai dar 1. Então, 1i, que é a mesma coisa que i. Tá? Depois, para calcular aí a segunda raiz quadrada. Aqui é a segunda, tá? Então, vamos colocar aqui a segunda raiz. Teremos k igual a 1, porque para a primeira raiz quadrada, o k é igual a 0, então aqui o k é igual a 0, e o n continua sendo 2, porque ele é o índice da raiz, tá? Então vai ficar aqui, ó, a primeira raiz, a segunda raiz, a gente chama de W1, é igual a raiz quadrada de 4 multiplicada por cis. Não se esqueça aqui que o θ é o 300 graus, ó, 300 graus, mais 360 da fórmula multiplicado por k. E o k agora vale 1, tá? Dividido aí por 2.
Então, significa que a segunda raiz quadrada é igual a raiz quadrada de 4 é 2, então 2. O módulo aqui, ó, sempre será o mesmo para todas as raízes, multiplicado por cis. Agora, o que eu faço primeiro? Inicialmente, ó, resolvemos aqui ó, essa multiplicação. Então, 360 vezes 1 dá 360, somado com 300 dá 660, dividido por 2. Se dividirmos 660 por 2, acharemos aí o valor numérico 330, tá? Depois que eu encontrei aqui ó, o ângulo da segunda raiz quadrada, devo escrever a sua forma completa, como foi escrito aqui em cima, tá? Então, teremos que a segunda raiz quadrada é igual a 2 que multiplica cosseno de 330 graus, mais o seno de 330 graus. Então, a segunda raiz quadrada é igual a 2 que vai multiplicar o cosseno de 330 graus, ele será positivo, e ele será igual a raiz de 3 sobre 2. E o seno ele é negativo, será igual a menos meio. Como o seno refere-se à parte imaginária, não se esqueça de colocar o i aqui, tá? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 2 por 2, 2 pela raiz de 3, teremos 2 raiz de 3, então, vamos até colocar aqui em cima. Se multiplicarmos esse 2 pela raiz de 3, dará 2 raiz de 3, só que vamos dividir por 2. Então, fica raiz de 3. Então, significa que a segunda raiz quadrada é igual a raiz quadrada de 3. E depois, se multiplicarmos aqui ó, esse 2 por 1 dá 2, dividindo por 2, gera o valor numérico 1. Agora, como aqui é negativo, fica menos 1i, tá? Então, essa aqui é a segunda raiz quadrada. Se essa é a segunda raiz quadrada e essa é a primeira, devemos escrever a resposta. Então, a resposta é a primeira aqui, ó, raiz quadrada, ela é igual a menos raiz de 3 mais i, menos raiz de 3 mais i, e a segunda raiz quadrada é raiz de 3 menos i, tá? Então, olha só. Professor, mas e isso aqui? Ó? Essa primeira parte é só a transformação do enunciado aqui na forma trigonométrica. Depois que você transformou aí o enunciado na forma trigonométrica, de acordo com a quantidade de raízes, devemos usar a segunda fórmula de Moivre. Então, a matéria né, ela é bem trabalhosa, tá? Porque aqui eu só calculei as raízes quadradas. Tá? Quando é uma raiz quarta, raiz cúbica, né, o cálculo ele é mais demorado. Tá bom? Então, a seguir aí teremos mais exemplos.